E aí galera, como é que vocês estão? Hoje eu quero mostrar pra vocês o meu processo de modificar um pouquinho essas páginas, porque eu vou fazer uma viagem, que não é bem uma viagem, eu vou ficar uma semana fora de casa em Braga, mas não é tipo uma viagem nem nada, pra resolver algumas coisas. E eu vou sair no domingo, volto na sexta-feira. Então eu pensei em cortar um pouco essas páginas. Igual eu fiz da outra vez que eu fui pra Braga, eu cortei aqui as páginas também. Então eu pensei em fazer a mesma coisa também pra dar uma brincada com o meu planner e registrar isso de uma maneira mais legal. E porque eu não vou levar tantas coisas, então não vou ter tantos materiais pra fazer journal e tudo mais. Eu ainda assim conseguiria encher uma página inteira? Sim, mas eu quero fazer uma coisa um pouco divertida no meu planner. A primeira coisa que a gente vai fazer é cortar as páginas. Quando eu cortei esse daqui, ficou muito pequeno. Eu não gostei de como ficou tão pequeno. Fiquei quase sem metade da página. Ainda consegui trabalhar com isso, como foram só 2 dias, mas eu vou deixar um pouco maior. Talvez eu vou cortar aqui assim. Então, quantos quadradinhos seriam isso? Eu vou cortar 7 quadrados apenas. Não precisa ficar 100% perfeito. Esse daqui ficou um pouquinho torto ali, mas também não tem problema. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou arredondar os cantinhos do journal pra ficar igual às outras páginas. Eu pensei em usar esse papel craft aqui para fazer algumas invenções. Quando eu pensei em fazer esse layout nas minhas páginas, eu já sabia que eu queria usar o papel craft de alguma maneira, mas não sabia muito bem como incorporar ele. E aí, quando eu cortei as páginas no meio, eu vi que algumas datas tinham ficado cortadas também. E foi então que eu resolvi cobrir as datas todas com esse papel craft para ficar tudo igual e cobrir aquelas que tinham ficado cortadas, né? Então eu fui cortando meio que de formas aleatórias, mas que cobrisse as datas principalmente, né? Queria que ficasse meio fiz de qualquer maneira, mas que ficasse bonitinho ao mesmo tempo. E fui colando com essa fita dupla face que eu amo, é muito prática, muito boa. E depois disso também resolvi fazer umas tirinhas maiores para escrever um título sobre o que seria essa semana, que eu achei que ia ter tudo a ver, né? Então fui cortando esses pedaços maiores e coloquei dos dois lados, na primeira página maior e na última página maior também. Tava pensando e eu decidi que eu vou fazer tipo um tema azul, meio que com comida, porque eu tenho muitos adesivos de comida, então eu vou tentar arrumar adesivos todos azuis que sejam de comida e vou fazer um tema meio azul e branco. A primeira coisa que eu fiz então foi começar a escrever nos dias, então 18, 19, 20, 21, 22 e 23, com essa caneta acrílica branca. Ela tem uma ponta meio brush, eu gosto muito dela. Pra mim, o único defeito dessa caneta é que ela demora muito pra secar e às vezes ela falha um pouquinho, então tem que passar mais de uma vez, mas de resto, perfeita. Aqui eu vou escrever semana e aqui eu vou escrever em Braga. Como eu falei pra vocês, essa caneta ela demora muito pra secar, então eu ia escrevendo 2 páginas por vez e já ia decorando com os adesivos azuis que eu tinha falado. E eu tinha mais adesivos do que eu pensava. No início eu fiquei com um pouquinho de medo de faltar, então coloquei bem poucos em cada página, mas depois até sobrou de tanto adesivo azul que eu tinha. E fui praticamente fazendo esse mesmo esquema em todas as páginas. Agora eu vou deixar vocês um pouquinho com o som do ASMR da caneta, que eu acho muito satisfatório. Depois de escrever todos os números, títulos e decorar as páginas, eu achei que esse branco ficou um pouco apagado e resolvi dar uma contornada com uma caneta preta. E a caneta que eu tô usando é a Tampa Fudenosque Hard Tip. E com essa caneta e com uma caneta branca também, eu fui dando assim alguns detalhezinhos, então fui fazendo uns pontos de luz, umas estrelinhas, uns detalhes para ficar mais bonitinho os títulos e os números.
antes que eu esqueça de falar, essa ideia não é uma ideia original minha, eu peguei ela de inspiração da Ellen, do The Coffee Monsters Co. Ela tem um canal aqui no YouTube e eu acompanho muito ela, é um canal só praticamente de journal. Ela tem uma lojinha também, muita gente conhece ela. E ano passado ela fez uma viagem para Londres, se eu não me engano, e ensinou a fazer essas páginas que ela chama de Dutch Door. Então eu só peguei de inspiração dela mesmo, inclusive vou deixar o vídeo dela aqui no link da minha descrição para quem quiser ir lá ver a ideia original. Mas mesmo não sendo uma ideia original minha, eu resolvi mesmo assim gravar um tutorial para quem quiser ver, né? Porque é uma coisa bem útil e bem fácil de fazer também. Ok, eu acho que é basicamente isso que eu vou estar fazendo. A única coisa agora que eu vou fazer é escrever as prompts. Eu escrevo as prompts da The Coffee Monsters Co. Então eu vou vir aqui, vou pegar as que são desse dia, começando do dia 18 até o dia 23, e vou escrever elas no caderno. Eu vou usar esse azul de tema base pra combinar com os azuis daqui. Eu pensei em usar esse, mas esse aqui é muito fraco, então eu acho que eu vou preferir usar esse mesmo. Mas eu vou levar os dois comigo. Então foi assim que ficou a minha semana. Eu não coloquei tantos adesivos assim, porque eu também quero ter o meu espaço para fazer journal, e principalmente nessas páginas onde eu já cortei. Então vai ter um espaço um pouco mais reduzido. Mas eu gostei muito de como ficou. Então a gente virando assim, a gente consegue ver o Embraga em todas as páginas, né? Dá pra saber que foi esse período de tempo. E também dá pra ver a semana em todas as páginas. Eu achei que ficou bem legal. A única coisa que eu não gostei foi de ter colocado 18 aqui. Ou eu devia ter escrito 18 mais pra dentro, porque ele dá pra ver nas páginas, nas duas páginas, eu coloco assim, ele dá pra ver. Já o 23, ele fica escondidinho, então fica tranquilo, só o 18 que eu não gostei. Mas de resto, eu gostei. Então, a única coisa que eu escrevi foi as prompts. A minha base de journal tem sido mais ou menos essa, então desse lado aqui, normalmente eu faço uma partezinha onde eu coloco as minhas tarefas do dia. E depois eu coloco algumas coisas, quando eu não tenho que colocar nada, eu somente escrevo ou faço algum tipo de journal assim, mas eu sempre, todos os dias, respondo uma pergunta, não importa onde ela esteja, eu sempre respondo uma pergunta. Então, eu queria continuar respondendo essa pergunta, e tem dias que eu somente escrevo mesmo free journal. Então, aqui o que eu vou fazer, como eu já decorei, né? Assim, aqui desse lado, no caso, eu vou estar respondendo a pergunta, depois aqui eu vou escrevo sobre o meu dia, sobre outras coisas e tudo mais. Vou levar essa caneta, caso eu queira fazer algum título, caso eu queira desenhar alguma coisa, mas vou manter nesse tema de azul, até mesmo para combinar com o que já tá mais ou menos aqui. Mas eu gostei muito de como ficou o resultado. Eu não sei se eu falei isso, mas foi inspirado na Ellen, da Coffee Monsters Co. Ela é uma das minhas maiores inspirações, assim, pra journal, então muita coisa que eu faço é inspirado nela. Também não gostei muito de como ficou esse guê. Isso não parece um guê. Mas tudo bem, dá pra entender que é Braga que tá ali escrito, então é isso que importa. Eu depois mostro pra vocês como que ficou as páginas completas com journal no vídeo de update do meu planner, que vai sair no final de janeiro, no início de fevereiro mais ou menos. Aí eu mostro pra vocês como que ficaram essas páginas, onde eu vou mostrar todas as minhas páginas de janeiro. Eu mostro pra vocês o update de como ficou. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, pegado alguma inspiração pra fazer journal. Isso aqui serve tanto pra alturas que você vai viajar, que não vai ter tanto tempo pra escrever, ou então semanas ocupadas, semanas de exame, sei lá, por exemplo. Semanas assim que você sabe que não vai ter muito tempo pra escrever, é legal de fazer isso. Eu achei bastante legal e eu provavelmente vou fazer isso mais vezes no meu journal, porque é uma coisa bem legal mesmo de se fazer e eu me diverti muito fazendo isso. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!